Olá, meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus. É meu prazer te convidar mais uma vez para estudarmos a Palavra de Deus. Seguindo o nosso roteiro da Escola Bíblica Dominical, do segundo trimestre de 2024, hoje temos diante de nós para estudarmos a lição número 3, que será estudada no dia 21 de abril de 2024, e cujo tema é o céu, o destino do cristão. Amém? É o destino final, é a nossa parada última e derradeira, vamos dizer assim, da jornada, né? Porque o trimestre vai falar, todas as 13 lições estarão abordando o tema geral, a carreira que nos está proposta, caminho da salvação, santidade, perseverança para chegarmos ao céu. É a estação final da nossa jornada, o céu. Aleluia. Não quer dizer que o trimestre vai acabar, não. É apenas a lição número 3. Depois ainda teremos outras tantas lições, como a 4, né? Como se conduzir na jornada, os inimigos do cristão, as armas que devemos usar nessas batalhas, o perigo da murmuração, confessando e abandonando o pecado, resistindo à tentação, desenvolvendo uma consciência de santidade, né? E ainda a realidade bíblica do inferno. Temos que pensar nisso também. A bendita esperança, que é a marca do cristão. E aí encerraremos aí sim o trimestre falando de novo do céu, que é realmente a estação final. Mas aqui já antecipando um pouco a questão da celestial, o nosso destino final, nós vamos falar nesta lição 3 sobre esta bendita esperança do salvo em Jesus Cristo. Aleluia! Esperamos que o estudo desta aula, desta lição, nos traga muito vigor espiritual, muita renovação espiritual, que as nossas forças sejam revigoradas realmente para prosseguirmos nesta carreira que nos está proposta, fazendo novas veredas para os pés, levantando ou erguendo, né, de joelhos desconjuntados, como diz o autor da carta aos Hebreus, olhando para Jesus, o autor e consumador da fé. Só assim nós iremos chegar na estação final, que é o céu. Amém? Nosso texto bíblico, aliás, são duas perícopes, são dois trechos bíblicos nos quais basear-se-á a nossa lição. Uma dessas passagens é Filipenses capítulo 3, versículos 13, 14, depois 20 e 21. E outro, Apocalipse 21, 1 a 4. E como texto áureo foi extraído o versículo 20 de Filipenses 3, o qual nos traz, meus amados, uma mensagem de Paulo, mensagem de esperança. E é importante lembrar que quando Paulo escreveu esta carta aos Filipenses, ele se encontrava preso em Roma. Mas é um dos seus escritos mais feliz, mais alegre, onde ele aconselha os crentes a serem felizes, ou seja, alegres em Cristo. Apesar das provas, das lutas e dores externas, eles têm uma esperança gloriosa, aleluia, imurchável, né? No céu. Glória a Deus. É o céu, é o próprio céu, é a própria presença de Deus, a habitação eternal do crente. Então o versículo 20 diz, como texto áureo para todos nós, pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo. Glória a Deus. E o interessante, amados, é que quando ao escrever esta carta aos Filipenses, Paulo certamente tinha em mente, queridos, que Filipos era uma cidade importante, que havia adquirido o status de colônia romana, certo? E, consequentemente, os cidadãos desta cidade tinham privilégios, como cidadania romana e outros tantos, né? Lhes traria e trazia realmente privilégios sociais, culturais e assim por diante. Então, Paulo está escrevendo para eles e dizendo, além de vocês serem cidadãos filipenses, ou melhor, cidadãos romanos com direito a várias coisas que outros cidadãos não têm, outros que não são cidadãos romanos, nós, porém, disse ele, agora como em Cristo Jesus, temos uma cidadania do céu. Quando ele usa o termo pátria aqui, traduzida na versão corrigida de Almeida como cidade, a nossa cidade está nos céus, ou a nossa pátria está nos céus, ou a nossa cidadania vem do céu, que é uma possível tradução para a expressão.
meus amados, ele está enfatizando que, repito, além de serem cidadãos romanos, com todas as bênçãos, benesses que poderia advir dessa condição, desse status quo, status social, eles tinham uma designação espiritual, um privilégio espiritual, uma bem-aventurança muito maior, como por exemplo Jesus diz em Lucas 10, 20, quando os discípulos voltam de uma missão onde muitos milagres aconteceram e eles voltam felizes dizendo: Senhor, pelo teu nome, Senhor, que maravilha, até os demônios se nos submetem. Então Jesus disse para eles: não alegrai-vos só por isso, não, só por coisas da terra. Alegrem-se porque os vossos nomes estão escritos no céu. Amém, né? Céu, onde é exatamente essa pátria celestial. E o termo cidade aqui, ou pátria, também, segundo alguns historiadores, se referia a uma capital, e que, como todas as cidades, continha, ou melhor, possuía um registro do nome dos cidadãos. Por isso que Jesus disse: quem está em Cristo agora, ou quem está salvo, tem o seu nome escrito lá. Então alegre-se, porque o seu nome está escrito no céu. Ou seja, você é um cidadão do céu. Aleluia. Tem dupla cidadania. É da terra, é brasileiro, por exemplo, mas é cidadão do céu também. Tem direitos de privilégio. Lembra-se da primeira lição que estudamos sobre a dupla jornada do crente? Ele nasce fisicamente, tem uma jornada natural que vai durar, sei lá, Deus sabe, 70, 80, 90 anos, 100 anos, 120, não sei, mas um dia vai chegar ao fim aqui na terra, como cidadão da terra. Porém, ele nunca deixará de ser cidadão do céu desde que aceitou a Cristo quando começou a sua segunda jornada. Amém, meus amados? Que Deus assim nos fortaleça cada vez mais ao estudarmos esta lição muito preciosa, muito útil, necessária para estes tempos de tanto materialismo, de tanta confusão que existe no nosso meio, no sentido espiritual mesmo, né? de ensinos heréticos, errados, distorções e desvios doutrinários e assim por diante, fazendo com que alguns, inclusive, descreiam ou arranjem substitutivos para a esperança futura, calcando-se basicamente nas coisas materiais. Aí está aí a prova do sucesso que ainda faz o evangelho da prosperidade, onde as pessoas já não têm mais essa noção exata de um céu de glória que o aguarda, mas eles querem tudo para aqui e agora. E quando se fala que o melhor de Deus está por vir, eles estão pensando em coisas materiais, infelizmente, e não no céu, e não na eternidade, como a Bíblia Sagrada nos informa. Então é uma ocasião, é uma oportunidade, amados, de nesta lição recobrarmos alguns tópicos, alguns pontos importantíssimos sobre o que a Bíblia Sagrada ensina sobre o céu. Tá certo? Não há todas as informações de que gostaríamos de ter, mas sim é suficiente o que temos na Palavra de Deus para nos dar ânimo, coragem, vigor para prosseguirmos nessa jornada, ou melhor, nesta carreira que nos está proposta. Aleluia! Olhando para Jesus, como diz o autor da carta aos Hebreus, olhando para Jesus como exemplo nosso, que foi na nossa frente para nos garantir e assegurar este lugar, como ele mesmo disse em João capítulo 14. Tá certo, meus queridos? Então, nosso textuário nos fala da nossa cidadania do céu, com os direitos superiores a qualquer privilégio que um ser humano possa ter aqui na Terra. Amém? É motivo de alegria ou não é? Com certeza, né? Com certeza. Aleluia. O crente deve viver a vida cristã com a mente voltada para o céu. É isso que diz Colossenses capítulo 3, por exemplo, como a legítima esperança do crente. Paulo chega a ser bem incisivo e até chamaria alguns até de fanático, né? Quando ele diz que não deveis pensar nas coisas da terra e sim nas coisas do céu. Né? Viver com a mentalidade do céu, viver na perspectiva do céu. Né? O que a gente faz aqui deve ser motivado por aquilo que vem do céu, ou seja, o Espírito Santo na nossa vida. Tá bom? Glória a Deus. Bom, a lição está baseada em duas
passagens bíblicas, uma delas é Filipenses 3, alguns versículos, e Apocalipse capítulo 21, versículos 1 ao 4. Versículo 13 de Filipenses 3 diz assim: Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado. Mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, diz ele no verso 14, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Amém. Bom, do que ele está falando aqui? Quando ele diz que não alcançou ainda o alvo que tem em mente, ele está falando da perfeição absoluta ou de estar em Cristo. Claro que não iremos alcançar aqui na terra esta perfeição absoluta, mas a maturidade, ele está falando de maturidade. Ele diz, eu estou ainda em um processo. Quanto a mim, não julgo que eu haja alcançado. Alcançado o quê? Repetindo, sua perfeição. Ele não considerava-se perfeito em pleno sentido da palavra, mas prosseguia para o alvo, ou seja, estou num progresso, estou progredindo, estou indo adiante. É bom lembrar que nessa mesma carta, capítulo 1, verso 6, ele diz, aquele que começou a boa obra há de aperfeiçoar. Então a ideia de Paulo é de que estamos realmente num processo de aperfeiçoamento quanto à maturidade, né? Quanto à santidade, a vida com Deus, a vida de comunhão com Cristo aqui na terra. Aleluia. Bom, para o propósito então da lição, nós avançamos para o versículo 20, que é o texto áureo que já lemos e fala da cidadania do céu, ou seja, a nossa cidade, a nossa pátria, como pode ser também traduzida, em outras versões, aliás, é traduzido assim para o português, como pátria, né? Pátria, local de habitação, ou alguns entendem como a capital de um país, por exemplo, né? O céu, é de lá que vem a nossa pátria. Nossa cidade está no céu, diz ele. Não é que vai estar ou será construído no futuro, mas já está. Nossa cidade, nossa cidadania, nossa pátria. Nossa pátria. Pátria vem de pai, de geração, de origem. Nossa origem é do céu, de Deus. Fomos gerados por Deus a partir do novo nascimento, como vimos na lição número 1 deste trimestre. Temos essa dupla jornada física, natural, que vivemos aqui na Terra, que findará com a morte física, e temos a jornada espiritual, que começamos com um novo nascimento. Glória a Deus. Aí cada um quando aceitou a Cristo, não sei com que idade você aceitou a Cristo, mas ali começou a nova jornada com Deus, nova experiência com Cristo, e vai terminar no dia do arrebatamento ou no dia da ressurreição. Amém? Glória a Deus. Então ele diz, eu prossigo nessa jornada. Enquanto isso, eu tenho que ter certeza de que tenho uma cidadania que é superior a qualquer cidadania, qualquer privilégio aqui na terra que os homens possam dar. Por quê? Porque escrevendo aos Filipenses, meus amados, ele sabia do que estava dizendo, e Paulo usava muito com inteligência essas realidades locais para trazer lições às pessoas. Fazia alguns trocadilhos, por exemplo, né? Filipenses, os cidadãos de Filipos, os filipenses, adquiriram o status de... A cidade adquiriu, aliás, o status de colônia romana. Consequentemente, quem nascia ali era um cidadão romano, com todos os privilégios sociais, culturais, políticos também de um cidadão romano daquele tempo. Então ele diz, gente, é importante nascer aí em Filipos, é importante ter a cidadania, por dedução, né? E cidadania romana, mas mais importante ainda é ter a cidadania do céu, é ter uma pátria no céu, é ser cidadão do céu. Amém? Amém, né? Cidadão do céu. Aí no versículo 21 ele diz, Cristo virá do céu, diz ele no 20, né? E ele transformará o nosso corpo abatido, ou seja, o corpo humano abatido, para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder, que pode sujeitar também a si todas as coisas. Aleluia, aleluia. Bom lembrar que Jesus ressurreto apareceu para os discípulos e disse lá em Mateus 28, 20, né? Todo poder me é dado no céu e na terra. Então este mesmo poder, Paulo está mencionando aqui, ele pode subjugar ou sujeitar todas as coisas. E fará isso num breve futuro, quando reinar como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores.
lá a partir do milênio, por exemplo, escatologicamente falando. Aleluia. Bom, o nosso outro trecho bíblico, ou passagem bíblica, ou perícope, está em Apocalipse capítulo 21. E o que temos lá? Bom, nós temos uma descrição do novo céu e nova terra. E o que tem a ver com o céu? É exatamente isso, né? O céu é mencionado aqui como sendo um céu novo. E a terra, porque ela não deixará de existir, né? Está escrito e prometido por Deus lá em Gênesis 8 e versículo 22, a respeito de nunca deixar de existir a terra. Então, enquanto existir o sol, a lua, enfim, Deus prometeu a Noé, na aliança que fez com Noé, após o Noé sair da arca, que não deixaria de haver terra. Versículo 22, 8 de Gênesis, verso 22. Enquanto durar a terra, não deixará de haver semente nem sementeira, frio e calor, frio e inverno, etc. Enquanto existir a terra. Então, deste texto nós deduzimos que enquanto durar a terra, aparentemente a terra teria um prazo de validade. Aqui no Apocalipse nós vamos ter a informação de que haverá uma nova terra, exatamente o que lemos aqui. Versículo 1, por exemplo, ó, vi novo céu e nova terra. Então lá em Gênesis, Deus não está garantindo que não haveria outra terra. Tá certo? Ele está dizendo que enquanto durar a terra. Quanto tempo vai durar ainda o planeta Terra? Até os cientistas já dizem que se continuar nesse ritmo de destruição, você sabe, né, do planeta Terra, de deterioração causada pelo ser humano, predatoriamente falando, não durará muito o planeta Terra e não terá condições de sustentar a vida no planeta. Então Deus sabe do que fala e disse, enquanto durar, não é enquanto a Terra durar, não sei quanto tempo vai durar. Porém, aparentemente tinha um prazo de validade. Aqui, porém, Deus está dando essa informação, haverá um novo céu e uma nova terra. Isso é escatológico, é futuro, mas descreve perfeitamente como será o céu definitivo, a glória celestial, a nova Jerusalém. A partir daqui você vai ter a descrição da nova cidade, a nova Jerusalém espiritual, morada final de todos os salvos em Cristo Jesus, que é identificada como céu, sim, faz parte dele. Aliás, como escreveu o poeta lá no hino 3 da harpa cristã, fala que o céu e terra serão a mesma grei. Tá? Então haverá uma unidade, não mais essa dualidade de que hoje temos céu e terra, porque o próprio Deus se fará presente na Nova Jerusalém, será a sua luz, habitará com eles, é o desejo de Deus, aliás, habitar com o ser humano, isso desde o Gênesis, quando visitava o primeiro casal. O pecado extraviou, separou o homem, levou para longe, mas o desejo de Deus de habitar com o homem, isso nunca foi perdido, Deus nunca abandonou e fez de tudo o plano de salvação, e os sacrifícios do Antigo Testamento já apontavam para um momento, para o futuro, quando um sacrifício perfeito possibilitaria a presença constante, morada perene, constante do Espírito de Deus ou da divindade com o ser humano. Isso será concretizado aqui no Apocalipse. Então, o nosso texto que vai do versículo 1 ao 4 desse Apocalipse 21 é uma das bases para o estudo desta lição, para enfatizar o que será o céu de forma definitiva para o crente. Veja comigo, tá? Verso 1, vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar não existe. Então a terra passou, mas vai passar? Sim, Deus está dizendo que a terra, como nós a conhecemos, o planeta como nós hoje a vemos, aleluia, vai passar, tá? Haverá uma nova terra. Verso 2 diz, vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada, ou seja, adornada como noiva para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono dizendo, eis o tabernáculo de Deus com os homens. Tabernáculo, lembra do tabernáculo? Morada provisória de Deus lá no deserto, agora é definitiva, não é mais algo provisório. Diz aqui ainda, Deus habitará com eles, com os homens, com os seres humanos. Eles serão povos de Deus e Deus mesmo estará com eles. Não é mais só o judeu, povos, todos os povos salvos.
estará com eles. E o versículo 4 é magnífico, né? Maravilhoso, expressão linda do que será definitivamente o céu. Deus, e lhes enxugará dos seus olhos toda lágrima. A morte já não existirá e já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Eis que faço novas todas as coisas. Esta é uma mensagem já pregada por Isaías, por exemplo, lá no capítulo 65 do seu livro e versículo 17, onde Deus, usando o profeta inspirado, menciona esta realidade de coisas novas que seriam criadas. Aleluia. Pois eis que crio novos céus e nova terra, diz Isaías 65, 17, e não haverá lembrança das coisas passadas, jamais haverá memória delas. Amém. Amém. Então aqui está, amados, o nosso texto bíblico que nos serve de base para o comentário desta lição. Lição que está estruturada em 3 tópicos, como quase todas as nossas lições. No primeiro tópico falaremos do céu, o alvo de todo cristão, como já mencionamos algumas coisas. No tópico 2, a descrição do céu segundo o livro do Apocalipse, baseado no texto que acabamos de ler, de Apocalipse 21. E terminamos falando sobre o céu, o fim da jornada cristã. Estes são os 3 tópicos principais, certo? Da lição. Muito bem, vamos ampliar um pouquinho mais nosso comentário, falando o seguinte: céu é um tema aparentemente muito popular, mas também mal compreendido, motivo de chacotas, de piada por muitos daqueles que descreem da Bíblia. Mas para nós, os crentes que acreditamos realmente na Bíblia Sagrada como livro inspirado por Deus, na inerrante, infalível, eterna, imutável Palavra de Deus, que não passará, portanto, amém, nós entendemos que a Palavra de Deus tem uma descrição, ainda que não tão detalhada como gostaríamos, de como será o céu, mas o suficiente para alegrar a nossa alma e nos dar a certeza, a garantia de que estamos indo pelo caminho estreito, né, que vai chegar ao céu, e lá nós descansaremos em todos os sentidos, inclusive, como diz o versículo que nós lemos aqui, o versículo 4, e Deus limpará de seus olhos toda lágrima. Aleluia. Enxugará de seus olhos toda lágrima. Você sabe que o homem natural, é o que diz na introdução da nossa lição escrita, não compreende as coisas espirituais e, portanto, quando se fala de vários assuntos, como, por exemplo, o céu, eles até zombam, descreem, etc. Tá? Mas o crente em Jesus Cristo, ele consegue discernir as coisas espirituais. O homem natural, conforme Paulo escreveu em 1 Coríntios 2,14, não sabe discernir, não consegue, na verdade, discernir essas coisas. O cristão, portanto, amados, tem essa gloriosa promessa de desfrutar do céu como sua morada definitiva na vida, a vida eterna com Deus no céu. E a Bíblia exaustivamente fala desta realidade. Por exemplo, a Bíblia fala de ressurreição, né? Ressurreição para a vida, que é essa vida espiritual. Em João 14, Jesus falou da casa do Pai, metaforicamente, o céu ali é comparado a uma grande casa com vários cômodos para abrigar a família de Deus. Literalmente, Jesus diz, na casa de meu Pai há muitas moradas, ou seja, há muitos cômodos. Se não fosse assim, eu vos teria dito, vou preparar-vos lugar. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Bem? Quando Jesus falou essas palavras, ele o fez antes da crucificação. Não havia ainda morrido por conta dos nossos pecados, não havia pago ainda o preço devido para nos libertar. Então ele disse, eu estou indo pagar o preço e tornar possível a morada de vocês no céu. Então a casa do meu Pai vai abrigar vocês. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Não é que vai ser construída, já existem. Atenção, já existem muitas moradas. Deus nunca é pego de surpresa. Tanto que a Nova Jerusalém, que nós acabamos de ler no Apocalipse 21, diz que vai descer do céu. Ela já está pronta. Deus não é pego de surpresa. Se converteu mais um, temos que fazer mais uma casa no céu. Não. Deus, repito, aleluia, nada surpreende a Deus. Nada surpreende a Deus. Nós somos surpreendidos o tempo todo. Mas Deus não, tá? Vou repetir, na casa de meu Pai há
há do verbo haver, no presente do indicativo. Existe, já existe. Amém? Já existe muitas moradas. No sentido de que há uma grande casa e vários cômodos preparados, aguardando a todos. Não que tenhamos também necessidade, meus queridos, atenção, de uma casa no formato que nós hoje entendemos, na nossa mentalidade humana limitada, de 70 metros quadrados, 80, 120 metros, 1000 metros quadrados. Não. É que nossos corpos glorificados não estarão mais sujeitos ao tempo e ao espaço. Você lembra do Adão e Eva, quando Deus os criou no paraíso? Tem relato de que Deus construiu uma casa, um palácio para eles? Não. Por quê? Eles estavam realmente num ambiente propício, não havia condições deletérias nenhuma no clima, por exemplo, nem muito frio, nem muito calor, nem animais peçonhentos, não havia nada que incomodasse o casal. Era um verdadeiro ar-condicionado natural a vida para eles. Vivia no paraíso, vivia no jardim. A Bíblia diz que Deus fez o homem e plantou um jardim e colocou ele para cuidar, mas não diz que fez uma casa. Enfim, amados, são figuras de linguagem, a casa de meu pai, o cômodo, ou seja, a recepção. A própria Nova Jerusalém, com todas as suas grandiosas dimensões, que vai ser falado na parte final desta lição, meus amados, talvez nem necessário fosse por conta dos corpos glorificados que teremos, que estaremos singrando literalmente os espaços siderais em todos os aspectos, com velocidade incrível, tá bom? Aleluia, é só esperar para ver, tá? Porque nós não temos muitas descrições, é apenas conjecturar a respeito dessas grandiosas maravilhas que Deus tem preparado para os seus, tá? Glória a Deus. Quando nós ouvimos as pessoas hoje dizer que o melhor de Deus está por vir, não é no sentido material de bênçãos como o povo entende hoje, tá? É no céu, é na glória. Aí sim, eu concordo, Deus realmente tem coisa muito melhor para nós lá na glória. Porque Paulo vai dizer que as aflições, as lutas, provações, privações que passamos aqui não servem para comparar com o peso de glória que vai ser revelado em cada um de nós na eternidade ou no céu de glória. Tá certo, meus queridos? Tá? Então chegamos no tópico 1 da lição, o céu, o alvo de todo cristão. Primeiramente, a lição traz uma definição de céu, do termo céu. Aí é lembrado aqui da palavra hebraica para céu e a palavra grega também. A palavra hebraica aparece 419 vezes no Antigo Testamento e a palavra grega 280 no Novo Testamento. Trazem essa conotação ou mesmo a definição até mesmo de firmamento e também de céus siderais, em linhas gerais, né? Sideral quer dizer, em relação aos astros, o mundo dos astros ou das estrelas. O firmamento é aquilo que você enxerga, né? A atmosfera a olho nu. Mas, amados, o planeta, ou seja, o mundo planetário, sideral, aquilo que você não consegue enxergar simplesmente a olho nu, precisa de aparelhos para enxergar, né? Para contemplar. É onde hoje estão os planetas, tá certo? E aí existe também o céu espiritual. Nas traduções da Bíblia em português, a palavra hebraica é traduzida como altura e a palavra grega como algo elevado. Ambas as palavras, tanto a hebraica quanto o grego, para céu, apontam para 3 localidades distintas. Primeiro, céu atmosférico. Aí você deve pensar na atmosfera da própria Terra, por exemplo, né? A atmosfera, quando estudou lá na escola secular, você deve ter lembrado de ter estudado sobre isso, né? A atmosfera, dividida em 5 camadas, a troposfera, que mais? Ionosfera e assim por diante, né? São 5 camadas, né? E todas elas, amadas, com uma característica específica e especial, amados, que constitui, né? Constitui. Isso no ensino secular, tá certo? Da Terra. Você vai ter
deixa eu ver aqui. Bom, temos a troposfera, a estratosfera, a mesosfera, a termosfera e a exosfera. E a partir daí começa literalmente o espaço sideral em relação à Terra, porque as partículas começam a se dispersar, dizem os estudiosos a respeito disso, né? Sobre o espaço sideral. Então, as camadas que filtram também os raios solares que atingem a Terra e etc, etc, tá bom? A mesosfera, termosfera e aí por diante, ok? Então, primeira visão do céu é a atmosfera, que para nós na Terra seria a troposfera, diz a ciência, quando nós estudamos, que vai da superfície da Terra até mais ou menos 12 quilômetros, ou 15, conforme é nesse espaço que se formam, por exemplo, as nuvens que depois produzem as chuvas sobre a terra. É por esse motivo que Deuteronômios capítulo 11, como castigo pelos pecados do povo, Deus diz, eu vou fechar o céu. Ele não está falando de fechar o céu estelar, o céu sideral, e nem muito menos o céu espiritual. O céu espiritual estaria sempre aberto, e está sempre aberto, nunca fecha, né? Mas fechar os céus, como também em 2 Crônicas 7,13, você lê a mesma frase, né? Se eu cerrar o céu, se eu fechar o céu, de tal forma que não venha chuva, é exatamente essa área da troposfera, onde se formam as nuvens para cair a chuva, para trazer a irrigação para a terra, né? Através da chuva. Ok? Então, o primeiro local seria o céu atmosférico, que vai, repito, até 12 a 15 quilômetros de altura, ou 1.200 metros, né? Ou 1.500. Tá? Universo, também, a palavra céu às vezes designa universo ou firmamento dos céus, em 1,14 de Gênesis 15:5, Hebreus 1:10, aí nós entramos nos céus siderais, onde os astros, né, literalmente cumprem suas funções pelas leis naturais da mecânica celeste, dado por Deus. Aí vamos ter os planetas, certo, meus amados irmãos, tá? Esse é o céu universo, né? Ou então a região dos planetas, tá certo? Os astros. É por isso que é chamado de siderais, que é relativo ou pertencente aos astros ou às estrelas. É o mundo sideral. Mas depois tem a morada de Deus, que Paulo vai dizer mais adiante, é o terceiro céu. Morada de Deus. Isaías 63, por exemplo, e versículo 15. Isaías 63, 15 fala da morada de Deus, assim como o Salmo 33, versículo 13 e 14 também falam do céu como morada de Deus. E o Senhor Jesus, na oração do Pai Nosso, nos ensinou a orar dizendo, Pai Nosso que estás nos céus. Mas vamos ver aqui, ó, Isaías 63, 15, diz assim, atenta do céu e olha, da tua santa e gloriosa habitação, ou seja, Deus habita no céu, onde estão o teu zelo e as tuas obras poderosas, a ternura, o teu coração, as tuas misericórdias se detêm para comigo, diz o profeta, né? Então, ele entende, ensina que Deus mora no céu, e do trono da sua morada, é o pedido dele em oração. Assim como também o próprio Salomão, no dia da inauguração do templo em Jerusalém, pediu a Deus, atenta quando alguém humilhado orar neste lugar, nesse templo que consagramos ao teu nome, tu, desde a tua santa morada, atenta para eles. Então Deus mora no céu, literalmente. Que céu é esse? Não é o céu atmosférico simplesmente, não é uma menção ao céu estelar, mas o céu espiritual, a imediata presença de Deus. Pode ser lido também em Mateus capítulo 7 e versículo 11, que diz o seguinte, amados, ora, se vós que sois maus sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai que está nos céus. Então, Pai celestial, ou Pai que está nos céus.
dará boas coisas aos seus filhos também, né? Então, o Pai que está nos céus. Em Apocalipse, capítulo 3 e versículo 12, temos uma outra referência que menciona a habitação de Deus no céu. Ao vencedor falei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade de meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Então a cidade que virá, Nova Jerusalém, é da parte do meu Deus, tá bom? Bom, dos 3 locais aplicados, o céu atmosférico, o céu estelar ou universo e a morada de Deus, esse terceiro é o que mais importa para o cristão, evidentemente, porque será também a nossa morada, ou seja, a Nova Jerusalém, conforme lemos em Apocalipse 3, está neste lugar espiritual e descerá à terra depois, na terra já purificada, na nova terra, não nesta terra que está amaldiçoada, né? Você sabe que a terra foi amaldiçoada, não foi? Lá em Gênesis 3,17, Deus disse: maldita é a terra por tua causa, Adão. Por conta do pecado de Adão, a terra foi amaldiçoada, tá certo, meus amados? Bom, é isso, né? Então, céu, as duas palavras, tanto hebraicas quanto grega para céu, trazem essas designações indicando esses 3 tipos de céu. É o que Paulo vai dizer, o céu como ele entendeu, né? O céu conforme o ensino de Paulo é o que a lição vai nos trazer no subtópico 2, e focamos lá em 2 Coríntios capítulo 12, versículos 2 e 4, onde Paulo fala no verso 2 sobre terceiro céu e no verso 4 sobre paraíso. Então o mesmo local ao qual ele foi arrebatado, ele chama primeiro de terceiro céu e depois de paraíso. Glória a Deus. Esta é a visão de Paulo sobre o céu. Não por acaso esse céu está enfatizado nas cartas então do apóstolo Paulo. Lugar celestial, lar dos salvos em Jesus Cristo, onde temos um destino garantido, nossa morada com Cristo, conforme ele mesmo escreveu aos Tessalonicenses, diz que Jesus descerá até as nuvens, portanto o céu atmosférico, e aguardará a igreja que subirá para ele. E aí estaremos para sempre com o Senhor, e onde o Senhor está, ali é céu. Não pode ser aqui, nessa terra ou não, na verdade não será nesta terra, mas na nova terra e a nova Jerusalém que descerá do céu já na nova terra, tá bom? Aí nesta lição ainda, no subtópico 3, vai falar do alvo do cristão. Depois do salvo não pertencer mais a este mundo, depois que a Bíblia diz que o salvo não pertence mais a este mundo, ele tem um alvo, ele precisa alcançar, correr esta carreira, como Paulo também fala em outras passagens, como 1 aos Coríntios 9, 24, onde ele usa a figura do atleta e diz que nós estamos correndo essa carreira e que precisamos nos esforçar para chegar em primeiro lugar, para termos o prêmio, bem como ele dá o testemunho de si mesmo no final da sua vida, dizendo: acabei a carreira, mas guardei a fé, lá em 2 Timóteo, etc. Então, chegar a Jerusalém celestial, chegar ao céu, este é o alvo final de todo cristão, como ele mesmo diz também em Filipenses capítulo 3, versículo 14, depois no 20, tá certo? Então este é o tópico 1 da lição, céu, alvo de todo cristão. Depois, a descrição do céu segundo o livro do Apocalipse. Aí a lição vai abordar o novo céu e a nova terra, conforme lemos aqui em Apocalipse 21. Depois da abertura dos 7 selos, conforme Apocalipse 6, conforme o texto lá, né, em que predomina o quê? Grande tribulação, desordem de todo lado, juízo de Deus, ira de Satanás e etc., onde tudo na terra estará realmente sendo convulsionado por conta aquelas catástrofes todas. Então o apóstolo João diz que o primeiro céu e a primeira terra passaram, o mar já não existe, e esse termo, Ouranos, para céu no grego, é o espaço astronômico, não se trata, portanto, da habitação de Deus. Então o apóstolo contempla um novo céu e uma nova terra. E o termo novo aparece no texto bíblico, trazendo a ideia de algo novo a respeito da sua forma, da sua utilidade, da sua qualidade, algo recente, nunca usado, tá certo?
nunca usado. Nesse sentido, o novo céu é um lugar sem precedente, incomum, aleluia, e desconhecido. E aí vem o texto de Isaías 65 que nós lemos, eis que faço nova todas as coisas. 2 Pedro 3, 10 a 13 também fala dessas mudanças drásticas, radicais que haverá. Apocalipse 21, 5 diz, eis que faço novas todas as coisas, novas verdadeiramente. Aqui há uma discussão longa se é efetivamente uma nova terra, mas se esta mesma terra será renovada e tornar-se inteiramente nova, não vem muito ao caso agora. O fato é que o termo grego designa realmente algo novo, recente, nunca usado, nunca nada igual, é novo em todo sentido. Nova terra, né? Novo céu. É sobre essa nova terra que vai descer a linda, maravilhosa, aleluia, e celestial Jerusalém. A linda cidade como nossa nova morada. Versículo 2, lá do Apocalipse 21. O apóstolo João faz menção à cidade santa, diz ele, e somente a partir do versículo 9 é que ele começa a descrever a beleza, então, desta cidade. Beleza e grandeza desta cidade. Ela já existe, conforme textos de Hebreus 12, 23, Gálatas 4, tá? A descrição dela, repito, é ali no Apocalipse, né? Mas ela já existe. Assim, cremos e afirmamos que ela é uma linda cidade, será um lugar onde o Cordeiro de Deus é o seu templo, a sua glória, a sua luz. Não precisa de luz do dia, no sol, portanto, nem a luz da noite, porque nela não haverá noite, diz o texto lá. Enfim, há uma descrição magnífica. Tá? Na Nova Jerusalém não haverá dor, sofrimento, nem lágrimas, nada. Eu costumo dizer que Deus, o termo lá que aparece no versículo 4, Deus enxugará de seus olhos toda lágrima, isso significa para mim que ele vai abolir todas as causas de lágrimas. Então não haverá motivo para choro, pranto, dor, absolutamente nada. E ali é a concretização também da segunda ressurreição. Glória a Deus por isso, não, amados. O apóstolo João descreve a Nova Jerusalém como o lugar de que os redimidos habitarão para sempre com o Senhor, né? Onde, como diz o poeta, terra e céus serão a mesma grei. Então a Nova Jerusalém só vai descer na nova terra depois do juízo final. Nem mesmo durante o milênio ela não descerá, e sim sobre a terra já totalmente nova para a glória de Deus. Portanto, para nós, a visão descrita em Apocalipse 21 refere-se ao céu como eternidade, a Nova Jerusalém como nova cidade, nosso novo lar, novo mesmo, onde só haverá bênção, bem-aventurança eterna, que será desfrutada pelos santos para sempre. Glória a Deus. Como disse Paulo aos Tessalonicenses, após o arrebatamento, estaremos para sempre com o Senhor. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. E a lição termina, meus amados, falando do céu, que é o fim da jornada do cristão. Aqui a gente está ainda nessa jornada, somos peregrinos, mas vai chegar a um fim esta jornada. E será glorioso para aqueles que permanecerem em comunhão, como nós temos estudado já nas lições passadas também. Tá? Estaremos onde Deus está. Isso é bom ou é ruim? Maravilhoso! Não há palavra que possa descrever, porque Deus estará lá. E não importa se é lá em cima ou aqui embaixo, ou na terra ou no céu, porque não haverá essa divisão, certo? A Nova Jerusalém descerá da presença de Deus e o próprio Deus habitará com ela. Então, onde Deus está é céu. Então não importa, repito, se é em cima, se é embaixo, porque a ideia humana comum é de que, aliás, é baseada em Provérbios 15, né, que fala que para o justo, né, para o sábio, o caminho da vida é para cima, para o desviado do inferno que está embaixo, mas é uma composição humana, é um entendimento poético humano de que o céu é para cima e o inferno é para baixo. Na verdade, não importa muito essas questões dimensionais aqui, porque tudo será uma imensa grei. A única diferença de locais que haverá a partir do novo céu e nova terra será o lago de fogo e enxofre, onde estará o diabo, seus anjos, o falso profeta e o anticristo e todos os que servirem a ele, né?
e os salvos na Nova Jerusalém. Essa é a única divisão que haverá. Então, é isso exatamente. Tá? Quem está salvo estará, não tem essa divisão de céu e terra, tá bom? É uma mesma grei, como diz o hino lá, o 3 da harpa cristã. Em Apocalipse 21, há uma concretização da jornada cristã. É o final da jornada, estação final. João 14, novamente, é lembrado aqui, onde Jesus promete: a casa do meu pai, há muitas moradas. Tá. Nesse lugar habitaremos com Deus em seu tabernáculo, assim como Deus habitava no meio do povo de Israel no deserto e depois em Jerusalém, enquanto o povo estava em comunhão com ele. A concretização desse fato definitivo e permanente acontecerá a partir dali no novo céu e na nova terra. Estaremos com ele, aleluia, habitando com o próprio Deus. As lágrimas cessarão, como nós vimos no verso 4 de Apocalipse 21. Uma das mais gloriosas bênçãos, né? Deus enxugará de seus olhos todas as lágrimas. E como eu disse, eu entendo que Deus abolirá, já foram abolidas, aliás, a partir do arrebatamento para o crente em Jesus, né? Todos os motivos para lágrimas, as decepções, as coisas, as imperfeições deste mundo todo serão totalmente banidos, porque no céu não entra pecado, como diz a letra de um hino da harpa, né? 422, tá? No céu não entra pecado. Essas lágrimas simbolizam tristeza, sofrimento. Elas simbolizam, ou seja, elas expressam, né? Lágrimas expressam tristeza, sofrimento, tragédias, decepções e aí por diante, tá? Não terão lugar na Nova Jerusalém, pois todas as primeiras coisas são passadas. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. A morte como inimigo será abolida, tudo mais. Há vários textos aqui mencionados, 1 Coríntios 15, 26, 54, Isaías 61, Isaías 65 e assim por diante, tá, amados? Tudo isso será possível porque haverá também uma transformação do mundo físico. Tudo será, eis que faço novas todas as coisas, diz ali em Apocalipse 21 e 5. O céu, finalmente, também, amados, é o nosso repouso eterno. Todos os nossos repousos aqui na terra são parciais, temporários e às vezes superficiais, mas ali haverá um repouso eterno. A expressão repouso nada tem a ver com o tédio, né, do céu ou coisa do sentido, porque a Bíblia fala que no céu haverá adoração, serviço, aprendizagem, etc. É repouso no sentido da dor e dos cansaços causados pelo pecado na terra, vida pecaminosa aqui na terra, que aqui nos cansa realmente. É por isso que Jesus, quando chamava os pecadores, dizia: se alguém está sobrecarregado, cansado, né, etc., venha a mim, eu vos aliviarei. O alívio pleno aqui, tá? O repouso, o descanso eterno, por isso que é eterno, não que seja monótono ou uma vida tediosa lá no céu. Em absoluto, haverá atividade sim. Trata-se de uma dimensão completamente distinta do que temos aqui. Por isso, quando afirmamos que o céu é um lugar de repouso e descanso, é pelo fato de que o crente descansará de suas fadigas, cansaços e exaustões próprias da terra, próprias do pecado, dessa terra que foi amaldiçoada por causa do pecado. Está escrito em Apocalipse 14 também e 13. Glória a Deus, tá bom? Estaremos plenamente satisfeitos, aleluia, com o nosso Senhor, plenamente. Esse lugar de repouso é o fim de nossa jornada cristã. Deus em Cristo, então, amados, nos dê sempre da sua graça bendita, em que, enquanto estamos aqui nesta carreira, possamos continuar olhando para Jesus, autor e consumador da fé, pensando nas coisas do céu e andando para lá. Amém? Amém, né? Glória a Deus. Para se viver a esperança celestial é preciso nascer de novo, que já aconteceu certamente com todos nós. É preciso ter uma nova natureza, conforme a Bíblia diz. Sem isso é impossível entrar no céu, disse Jesus para o Nicodemos, aliás, né? No Evangelho de João, capítulo 2. Portanto, prossigamos a nossa jornada para o céu de glória. Vai valer a pena. E tal como Paulo, no final da nossa jornada aqui na terra, possamos dizer: acabei a carreira, mas guardei a fé. Amém? Amém? Em nome de Jesus, Deus te abençoe grandemente e até uma próxima. Amém.